Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você nesse dia a estar refletindo comigo no Salmo de número 137, versículos de 1 a 4, onde a palavra de Deus nos diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levavam cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Refletiremos nesse dia a respeito do tema: valorize antes que seja tarde demais. Bem, queridos, é uma cena muito comum nos velórios ouvirmos pessoas lamentando a partida de um ente querido e mencionando as virtudes que aquela pessoa possuía. Infelizmente, é tarde demais, pois essas homenagens deveriam ter ocorrido em vida. Concordo plenamente com o que Jó mencionou no livro que leva o seu nome, no capítulo de número 7, versos 8 a 10, onde Jó diz o seguinte: os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já não serei. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará à sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Pode até parecer, de certa feita, deprimente e pessimista o discurso de Jó, mas é a pura verdade. Ao olharmos atentamente para o texto de nossa reflexão, podemos notar a tristeza do salmista, vivendo um momento de cativeiro na terra da Babilônia. Nessa ocasião, os opressores lhe pediam que cantem e que, de certa forma, esbocem alegria, mas não havia inspiração. Não estavam em sua pátria, não tinham mais a liberdade de outrora. Era tarde demais. Em nosso contexto, essa cena se repete diariamente. Vamos dar valor quando é tarde demais. Quantas oportunidades temos todos os dias para falar eu te amo para o cônjuge, para os filhos, para os pais? Quantas oportunidades de se reunir em vida com familiares e amigos que são por muitas vezes adiadas por conta de uma agenda extremamente apertada. Mas nos reuniremos no funeral e, nesses casos, a agenda deixa de ser prioridade. Quantas pessoas estão, a exemplo do salmista, desperdiçando a liberdade de se alegrar na presença de Deus para curtir o cativeiro e a opressão da Babilônia atual, que é representada muitas vezes pelo vício do celular. Muitas pessoas sentam-se a uma mesa, mas já não existe diálogo. É como se fosse apenas virtuais que ali estivessem, como se fossem cibernéticos, gente que já não sabe mais a arte de se comunicar. Quantas pessoas hoje desperdiçam seu tempo com os jogos de azar, desperdiçam seu dinheiro, desperdiçam muitas vezes o sustento que poderiam levar para os seus lares, para a sua família, e que de certa forma poderia lhes proporcionar uma vida de qualidade, uma vida de muito maior proveito, mas estão desperdiçando nos jogos de azar. Quantas pessoas que ao dar ao primeiro gole de bebida alcoólica se veem agora cativo do álcool, já não conseguem mais se libertar. Quantas pessoas foram vítimas das drogas, que hoje encontram-se em presídios, ou talvez nós vamos encontrá-los nos muitos sepulcros dos inúmeros cemitérios espalhados nesse país. E se nós fôssemos elencar, certamente, estaríamos falando de toda sorte de escravidão que a vida moderna oferece. Muitos, em nossa atualidade, são tomados pela tristeza, pela depressão e pelo pessimismo,
não conseguem enxergar a possibilidade de louvar a Deus, pois o local em que seus pés contemplam agora não é o mesmo que um dia lhes trouxe grande alegria, que lhes trouxe contentamento e entusiasmo. Mas eu quero lhe dizer algo nesse dia. Ainda dá tempo de mudar essa história, pois Jesus não quer que eu, que você, que nós sejamos cativos. E Ele vai nos dizer algo com o qual eu quero encerrar essa reflexão nesse dia, que está contido no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que eu, que você, que nós possamos dar valor a essa liberdade que o Senhor Jesus Cristo nos oferece. Valorize antes que seja tarde demais. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe poderosamente.